Olá, pessoal. Hoje eu tô aqui para falar de um assunto muito importante pós Primeira Guerra Mundial, que é a crise de 29, ou também chamada de a Grande Depressão. Essa crise foi a maior crise que ocorreu até hoje no sistema capitalista. Ela abalou todos os países, menos a União Soviética, eu vou falar disso mais para frente, e o principal país atingido foi os Estados Unidos. Falando um pouco dos contextos e dos antecedentes da crise, nós temos o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra. Nós temos que lembrar que os Estados Unidos entrou depois na guerra, quando já estava acabando, então não houve tanto gasto, né? Não precisou gastar com armamento, com soldado, então ele podia investir no seu território. Ele também fazia empréstimos para países europeus, né? França, Inglaterra e as demais potências europeias. Nesse tempo, com o desenvolvimento industrial, houve o aumento da produção. Aqui tem um comparativo que em 1918 os Estados Unidos concentravam 15% das indústrias do mundo e entre 1921 e 1929 esse crescimento chegou a 90%. Ou seja, quase todas as indústrias estavam concentradas nos Estados Unidos. Houve o aumento do consumo devido ao American Way of Life. O American Way of Life, o estilo de vida americano, era baseado no consumismo desenfreado. Nessa época vivia-se os loucos anos 20, que é o do desenvolvimento industrial, a época do jazz. Depois de um tempo, a Europa não precisava mais dos Estados Unidos, ela não precisava mais dos créditos. Antes disso, logo quando terminou a Primeira Guerra, os Estados Unidos eram um dos maiores exportadores do mundo. Era o único. Mas depois que os outros países foram se recuperando economicamente, ele começou a ter que disputar por mercados. Então, houve uma queda no consumo e uma queda nas exportações. Nos Estados Unidos, a política de crédito ela era muito boa, os juros eram baixos, os juros externos eram altos, mas os internos eram baixos. Então, havia muitos investimentos na bolsa e o setor industrial acabava não recebendo investimento. Todos os investimentos, todas as aplicações estavam na bolsa, o setor industrial quase não recebia. Também há a superprodução agrícola. Como eu disse, é o aumento da produção, as pessoas não acompanhavam esse crescimento porque não houve reajuste salarial. Então, não adiantava nada ter muito produto e as pessoas não terem como comprar. O CLEC, ou também chamado de crash da Bolsa de Valores. Entre 1928, e a primeira metade de 1929, os empresários começaram a cortar gastos e retirar seus investimentos estrangeiros. Por que eles tiraram os investimentos do estrangeiro? Nesse momento, a Europa estava passando pela ascensão dos partidos de extrema esquerda e extrema direita, né? Os ideais socialistas estavam cada vez mais fortes e os empresários temiam que estourasse uma revolução, igual na Rússia, ou na chamada, nessa época ela se chama União Soviética, e o governo confiscasse seus bens. As exportações caíram pela metade, como eu já havia dito, o desemprego disparou, agravando ainda mais a queda do consumo. O consumo já não era tão bom, com o desemprego ele piorou. O desemprego disparou porque não havia investimento nas empresas. Algumas empresas já começavam a falir nesse momento. Em outubro de 1929, os preços das ações despencaram, porque havia muita especulação das ações. O que seria isso? A empresa, ela vendia uma determinada ação, suponhamos, por R$ 100. Então, ela divulgava isso nos principais meios de comunicação, que era R$ 100, que essa empresa estava lucrando muito, por isso que era R$ 100. Mas, na verdade, o preço dessa ação não chegava nem a 20. Era uma especulação. Falava que a ação valia mais, mas ela valia menos. A empresa não estava lucrando tanto assim. No dia 24 de outubro de 1929, ocorreu o que a gente chama de Quinta-feira Negra. A Bolsa de Valores de Nova York quebrou. A Bolsa de Nova York era uma das maiores do mundo, e depois dessa quebra, consequentemente, as bolsas de Londres, Tóquio, Roma também vão quebrar. E os empresários tentavam vender suas ações nas ruas, né? A bolsa é onde se vendem as ações, mas eles tentavam vender nas ruas porque as empresas começaram a falir, a bolsa quebrou por causa dessa
e especulação. Alguns economistas, eu acho que se fala economistas, mas da época, já alertavam ao governo sobre uma possível crise no sistema econômico e social por causa desse alto investimento na bolsa, né? É muito arriscado isso. Só que o governo não podia fazer nada, porque naquela época o governo dos Estados Unidos ele era baseado nos ideais de Adam Smith, ou seja, a não intervenção do governo na economia. Então ele não podia fazer nada. Coloquei uma observação ali que todos os países foram afetados, né? Como eu falei, as bolsas de alguns países que quebraram, porque todos os países dependiam dos Estados Unidos, ele era o maior credor do mundo, menos a União Soviética. Como a União Soviética vivia um regime socialista, ela não era afetada, ela não foi afetada. Aqui eu coloquei um jornal da Inglaterra que anuncia a quebra da bolsa e um cartaz, é uma foto que mostra uma fila de pessoas desempregadas e ao fundo a gente tem uma imagem de uma família feliz em um automóvel falando daquele estilo de vida americano que era baseado no consumo e a imagem mesmo se contradiz. Aqui falando de algumas consequências da quebra foi o aumento do desemprego, né? Piorou a situação. A miséria, os suicídios, né? Muitos empresários, quando eles viram que eles iam falir, eles se suicidavam. Falências de bancos e empresas. A miséria também é uma consequência dessa falência, principalmente dos bancos, porque quando as pessoas iam no banco para retirar o seu dinheiro, já não tinha mais nada. Queda na produção e no PIB. Em 1929, o PIB dos Estados Unidos era de 104 milhões e em 1932, 33, ele chegou a 56 milhões. Ele praticamente caiu pela metade. O mercado tinha muito a oferecer e ninguém para comprar. Como eu disse antes, né, as pessoas não acompanhavam essa superprodução e como o salário já não era bom e já havia o desemprego, aí que ninguém comprava mesmo. Esse tópico que é o nazifascismo, ele é muito importante porque ele vai influenciar lá na Segunda Guerra Mundial. Então, o clima mundial era de tensão econômica e o que acontecia? Como a crise não afetou a União Soviética, como eu disse, era socialista, houve a ascensão de partidos de esquerda que viam no socialismo uma saída. As pessoas pensavam assim: nossa, todo mundo foi afetado, menos o país que não é capitalista. Então, as pessoas achavam que eu não estou falando que o socialismo é bom ou ruim, estou falando que as pessoas viam o socialismo como algo bom, achavam que aquilo ali era, nossa, nunca vai ter uma crise, nunca vai falir, nunca vai falhar, nada. Burgueses e proprietários viram, né, que estava acontecendo essa ascensão e eles começaram a apoiar e financiar partidos de extrema direita. É nesse momento que vão surgir alguns dos regimes totalitários que a gente conhece, como o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o franquismo na Espanha. Os burgueses, os proprietários, eles tinham medo que o país se tornasse socialista e o governo começasse a confiscar os seus bens, né? Eu já tinha dito isso antes. A solução para essa crise foi quando, em 1933, Roosevelt é eleito, né? Ele se tornou presidente dos Estados Unidos e ele propôs o New Deal, que era baseado no keynesianismo. O keynesianismo ele propunha a intervenção do Estado na economia, que era o único jeito de solucionar a crise. Lembra que eu falei que não, o governo não intervia na economia? Então, o Estado passou a vigiar o mercado, disciplinando os empresários, corrigindo os investimentos arriscados e fiscalizando as especulações nas bolsas de valores. Então, o governo não permitia que as pessoas investissem só em uma coisa, tinha que ser dividido. O governo passou a fazer grandes obras públicas com a finalidade de gerar empregos e retomar o consumo. Toda vez que um país está em crise, sim, né, no caso dos Estados Unidos estava em crise, a saída, a solução do governo é fazer obra pública, porque isso gera emprego. Então, com as pessoas tendo emprego, há um aumento no consumo. Para reduzir a produção, o governo confiscou e queimou estoques de mercadorias. Isso vai acontecer no Brasil. O governo compra o que está sobrando, o que não foi vendido, e queima, para aquilo ali voltar a ser valorizado. Porque se uma coisa, no Brasil vai ser o caso do café, eu vou falar mais adiante, mas, por exemplo, o café não estava sendo vendido, então tinha muito, nem valia a pena colher o café, porque o preço era muito baixo, as pessoas não compravam.
Essa foi a solução e até o final da década de 30, os Estados Unidos já tinha se recuperado dessa crise. O Brasil na crise. A crise marcou, ela foi assim importante para o Brasil, foi uma coisa ruim, mas ela foi importante, marcou o fim das oligarquias. Naquela época a gente vivia a República Café com Leite, né? O governo alternava entre mineiros e paulistas, e quando a crise aconteceu, quem estava no governo era um paulista. E ao invés dele indicar um mineiro para suceder o cargo, ele indicou um paulista. Então, mineiros se juntaram com gaúchos e elegeram um presidente através de um golpe que é Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele é do Rio Grande do Sul, ele não é mineiro. Durante a crise houve a queda na exportação do café, que era o produto mais exportado pelo país. Não muito diferente de hoje, mas o Brasil não exporta tantos produtos assim. Mas naquela época só o café era exportado. Não, hoje em dia a gente ainda tem soja, laranja, carne. Naquela época era só o café. Então, como não era um produto de necessidade, os Estados Unidos era o maior comprador, os Estados Unidos não compravam mais. Então, houve uma queda na exportação. Como eu disse, queima do café excedente, porque estava sobrando muitas sacas de café, o governo foi lá, comprou e queimou esse café excedente, porque os empresários não estavam nem colhendo o café, porque não valia a pena, o preço estava muito, muito baixo. Bom, gente, a aula acaba aqui, eu espero que vocês tenham entendido e bons estudos.